Estamos começando o Parque Prado em Foco. Se você quer ficar por dentro de tudo que a Associação do Bairro Parque Prado está planejando para melhorar a vida das pessoas, dos moradores, então não perca de ver esse programa e fique ligado até o final. Não deixa de curtir, de compartilhar, de clicar no sininho para continuar recebendo aí as novidades e novos episódios que surgirem. Estamos aqui com Rafael Brusco, morador do Parque Prado. Estamos também com Claudinei Carmo, que é o Cabo Sidão, que é veterano da Polícia Militar, né, Claudinei? E ex-morador do bairro Parque Prado. E do meu lado, o presidente da Associação de Amigos de Moradores do bairro Parque Prado, Luiz Brusco. Hoje vai ser bem interessante, porque a gente tem aqui o Cabo Sidão. Ele é um morador antigo do bairro. Ou seja, quando ele morava aqui, em 2003, esse bairro aqui ainda era chácara eglantina, ainda tinha muito mato para cá, né? Era ainda fazenda, né? Tinha um belo pedaço aqui que era de fazenda. A estrada da Cordelaria, por exemplo, que liga Campinas com Valinhos, provavelmente ali ainda era muito interligado, não tinha ainda uma ligação, né, com Valinhos. Conta um pouco pra gente, como é que era o cenário que você, quando você era morador aqui, que você pegou, como é que era o bairro? Bom, Rafael, primeiro, boa noite, meus colegas, obrigado pelo convite em participar. Seja bem-vindo. É sempre uma alegria poder contribuir. Principalmente falar do Parque Prado é algo muito bacana, porque eu cheguei aqui na região em 88 no policiamento, né? E aí, isso aqui não existia, era fazenda, a estrada lá que liga da Cordelaria também era um outro formato. Então eu vi o Parque Prado nascer, crescer e chegar no que está hoje, né? Então, em 2003 eu vim morar aqui em um dos condomínios do Parque Prado, vivi por 10, 12 anos em média, mas eu tenho um carinho muito grande pelo bairro porque o meu filho continuou aqui no bairro e eu fazendo policiamento, aí veio os amigos, veio o Luiz, veio vários outros amigos que eu criei. Então aqui ainda continua sendo a minha casa. Eu falo, o Parque Prado é o quintal da minha casa, porque eu conheço muita gente aqui, fiz muita amizade mesmo. Então eu costumo falar que o Parque Prado, para mim, é uma referência de bairro que todos que me perguntam, eu falo, você vai morar num paraíso, porque aqui tem pessoas muito boas, criminalidade aqui praticamente não existe, e eu tive um momento muito legal da minha vida aqui no Parque Prado. Então, sempre que eu posso, a convite aí dos meus amigos, eu procuro estar junto, contribuindo de alguma forma, porque acho que vale a pena. Você fazia ronda aqui, né? Na época, é isso? Eu fazia policiamento de rua, a minha vida toda, fiquei 30 anos no policiamento, e boa parte, 20 anos, 25 anos, foi aqui na região sul, que pega Parque Prado, Nova Europa, aqui São Gabriel, entre outros, e eu fazia uma escala de 12-24, 12-48, então eu estava no diurno, amanhã já estava no noturno, então conheço aqui a região sul e o Parque Prado em especial, eu conheço muito bem, né? Porque eu vivia na rua, no policiamento, e que você pensar do Parque Prado, eu me arrisco a falar, porque de fato eu fui um dos primeiros a chegar aqui em 88, como eu disse, era fazenda ainda, vi o primeiro condomínio nascer, que foi o Debré, e depois então continuou crescendo o bairro e chegou na forma que está hoje. Então eu tenho muita tranquilidade de falar do bairro, porque a vivência de anos, e é isso. Eu particularmente, toda pessoa que pensa em vir para cá, está vindo morar e investir num bairro que vale a pena. Como é curioso, né? A gente que mora há pouco tempo, né? Eu tô aqui no bairro há uns 10, 12 anos, mais ou menos. E você ouve as histórias
de mais de 20 anos atrás, como é curioso, né? Porque a gente às vezes vê umas coisas, inclusive aqui na associação tem um quadro, até em branco e preto, que a gente chama de branco e preto, que era, se eu não me engano, na construção do Monet. E você vê, cara, mato, pasto, com aquela, parece que dá a impressão de ser de terra, tudo de terra, e o condomínio sendo construído. E você vê que um histórico aí, né, 20 anos não é muita coisa, para vocês verem como que uma transformação no bairro num curto espaço de tempo, 20, 30 anos. Foi um bairro que cresceu de forma planejada, né? Ele foge muito da curva do que é o restante de Campinas, né? Se você pegar Campinas como um todo, é difícil você ter bairros como o do Parque Prado, né? Então, ele já nasceu de uma forma muito organizada, né? Para quem não conhece o Parque Prado aqui em Campinas, ele é um bairro que tem um índice de desenvolvimento humano muito alto. O IDH aqui é extremamente alto, né? A criminalidade, inclusive o Cabo Sidão, que tá aqui conosco, ele é testemunha disso, porque ele fazia a ronda, né? É difícil de encontrar, de ter criminalidade para lá de cá, né? Olha, eu diria para você que é quase zero. Falar de crime, assim, de grande vulto. Os casos geralmente são mais... Quais tipos de casos que você encontra? Pequenos furtos, perturbação de sossego, que eu entendo que perturbação de sossego nem seria problema da polícia, mas é o que a gente tem, o pessoal... A perturbação do sossego seria aquele vizinho com som alto. Depois das 10 horas da noite. Ou mesmo de manhã começa a fazer um batuque lá, então é uma coisa bem fácil de ser resolvida. E o policiamento até hoje, ele é muito bem... O efetivo, ele prioriza a região sul aqui por um todo, né? O Parque Prado, Nova Europa, a região sul, ela está muito bem policiada, o batalhão da PM está aqui pertinho do bairro, isso valorizou muito e contribui muito com a segurança do bairro, né? Mas eu queria voltar um pouco, que aqui no Parque Prado nós temos aqui pertinho da associação, inclusive, na mata que está ali, nós temos a Bica de Ouro. Desde 88, quando eu cheguei aqui, eu já visitava a Bica, que é um local de água potável naquela época. Pessoas iam lá com galão, garrafão, buscar água, e hoje está meio que abandonada. E eu me lembro que a água potável ela cruzava o lado de lá da Maria Emília e formava um córrego, né? E ali a gente parava para pescar lambari com a varinha de bambu. No domingão à tarde não tinha o que fazer, vamos pescar lambari. E dava uns lambari bom? Bonito demais da conta, assim, entendeu? E uma água cristalina. E eu até comentei com o Luiz, que é o presidente da associação, vamos olhar ali para aquele local que acho que já está até na sua... Sim, está num plano de ação. Para reativar ali aquele local que acho que vale a pena e que eu me arrisco em dizer que muitas pessoas aqui do Parque Prado não conhecem ali, viu, Luiz? Sim, sem dúvida. Sim. As pessoas precisavam mais explorar a área verde que nós temos aí, enfim. E referente à ocorrência, a gente não se ouve falar de ocorrência. O Rafael que está aqui já, o Luiz, anda à vontade, tranquilo, né, Luiz? Sem dúvida. Não tem problema nenhum. À noite, inclusive. Na verdade, a nossa preocupação é com o trânsito, né? Exatamente. Que a galera vem aí numa velocidade que não deveria e acaba às vezes acontecendo acidente até perto aqui, que o Luiz já tomou algumas providências aí de correção. Né? Assim, né? Não é isso. E o que eu vejo também com os novos empreendimentos que vêm para cá, automaticamente tem esse pensamento das avenidas serem mais movimentadas, né? E para quando se tem isso, automaticamente você tem que tomar conta daquilo ali e cuidar daquilo ali, né? Mesmo na parte de iluminação, na parte de limpeza, tá? E olha, qual que é o bairro que se tem em Campinas que você pode mostrar que tem 3 APPs, entendeu? E essa mata que tem,
mas nós precisamos conservar dentro das prioridades do projeto que a gente fez. A gente atingiu 40%, falta 60%, que está em andamento, mas precisa fazer acontecer. Mesmo os 40% ainda tem algumas pendências, que tudo você sabe que é com dificuldade, né? Não é assim, mágica, é trabalho. E a gente está vindo aí com as duas coisas que eu vejo a guarda nossa aí, um ponto de apoio, a sala que pediram já está pronta, estamos aguardando o secretário chegar de férias, né, desse tempo que está afastado aí, em recesso, para que já fique marcado para fazer a inauguração aí do ponto de apoio da Guarda Municipal e também depois todos as câmeras inteligentes que vai se pôr sendo monitorada, entendeu? Isso vai ficar muito atrativo e também com bastante segurança. E vamos seguir depois para a fauna, para a parte da parte ambiental também, né? Legal. Mas você sabe, Rafael, que eu vou pedir licença para o Luiz e voltar um pouco ao tempo. Claro, vamos lá. Porque a associação, na verdade, ela deu início, fez um trabalho bacana e chegou um momento que ela deu uma apagada e estava meio que morrendo. E aí eu fui convidado por um morador que na época era presidente para formar um time e dar continuidade na associação. E aí foi onde que eu conheci o Luiz e a gente acabou formando essa equipe com outras pessoas que também já foram viver suas vidas e formou um novo time. E hoje eu vejo tudo isso aqui, a estrutura da associação, o trabalho que está sendo feito no bairro, ponto de apoio da Guarda Municipal, câmera, coisas que o Luiz, na gestão do Luiz, junto com o time dele, está desempenhando. Falo, caramba, lá atrás, há 2 anos, 2022, se não for a memória, Luiz? Sim. Quando a gente falou, vamos ressuscitar a associação, porque o bairro merece o nosso esforço. E eu vejo o esforço que o Luiz continua até agora, no segundo mandato dele, junto com o time que ele tem hoje. Tá de parabéns, porque de fato esse olhar próximo do bairro é de suma importância. E espero que os moradores que vejam a gente já aceitem meu convite, faça parte aqui da associação, venha trazer sugestões, fazer crítica. Está aberto, né, Luiz? Sim, sem dúvida, é bem-vindo. Então, As demandas são sempre necessárias, né? Porque os moradores, eles também têm um outro olhar. Por mais que nós sejamos moradores também do bairro, né? A gente está aqui todo dia vivenciando, né? Mas, cara, os moradores, eles têm todo direito e a total liberdade de vir aqui na associação, bater na porta e falar, olha, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, pode melhorar aqui e ali. Inclusive, vou aproveitar o ensejo e vou deixar já aqui o nosso Instagram. Não deixe, se você quiser entrar em contato com a gente, também você pode entrar em contato, manda uma mensagem via Instagram que a gente responde vocês imediatamente. Tá bom? E quanto mais agregado tivermos, né, fazendo parte aqui, automaticamente se cria mais força perante os órgãos públicos para adquirir mais coisas, porque hoje você depende muito deles, né? Mesmo na limpeza, você vê, hoje mesmo, eu solicitei, já faz uns 20 dias, para dar uma olhada nessa central nossa da avenida aqui, né? Hoje eu fiquei surpreso que vieram, estão podando as árvores, estão deixando limpinho, né? Isso tudo nós precisamos ter força para que a gente solicite isso daí, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que na verdade não é minha, ela vi lá escrito no meu batalhão, que a nossa força está na união, né? Então quanto mais pessoas estiver conectada com a associação, trazendo as demandas e contribuindo de alguma forma, eu tenho certeza que lá no poder público vai fazer diferença. Com certeza. Então é óbvio que o bairro ele necessita um olhar assim, mais
clínico. Se a gente olhar a iluminação, o asfalto, aqui mesmo, pertinho, tem rua aqui que precisa de um reparo. E acaba passando despercebido, passando o tempo, passando o dia, porque ninguém se manifesta. Então, de novo, o Luiz está à frente aí, eu percebo que ele está constantemente ali documentando no poder público, e lá o poder público já entendeu que ele é representante da associação do bairro Parque Prado, né, dos amigos do Parque Prado. Então não é o Luiz que está pedindo, é o bairro que está pedindo. Então, inclusive, se você que está assistindo, e você fica se perguntando, né, mas para que serve uma associação de bairro? Né? Tá aí a explicação. A associação de bairro, ela traduz a demanda de todos os moradores daquele bairro. E quando você junta, se você tem uma reclamação do bairro e você vai tentar sozinho com a prefeitura, a resposta é uma. Agora, quando você faz via associação, a associação ela tem uma representatividade muito forte. Então, para ela levar essa demanda e conseguir com a prefeitura, a resposta vai ser muito mais rápida. Então, é importante, a associação está aqui para isso, para trazer esse acolhimento para os moradores, não é isso, Luiz? Sem dúvida, é justamente isso, porque se é um lugar que hoje a gente tem que prezar muito, é onde a gente está, entendeu? E isso daí faz com que valorize tudo, né? A harmonia dentro do bairro, o compartilhamento das coisas é muito interessante, é o que faz ir para frente, né? E se todo mundo somar, e deixar um tempinho para mostrar o trabalho aí, eu tenho certeza que a gente chega atingir os objetivos da gente. Você sabe, Rafael, desculpa, não precisa. Pegando um gancho no que você falou, é o seguinte, dentro da segurança pública, a Polícia Militar ela desenvolveu um programa chamado Vizinhança Solidária, que ela está no estado de São Paulo por um todo, é uma lei estadual, é um programa da Polícia Militar, qual é a intenção, o que é o conceito do Vizinhança Solidária? É trazer pessoas para conectar com a Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, que quando você faz isso, você acaba tendo olhos pelo bairro inteiro, pela cidade inteira. Então, tudo que vai acontecendo, você vai alimentando ali a polícia. Então, hoje existe, aqui na nossa região, é o Consegue Sul, que toca aí, junto com a Polícia Militar, o programa, e que já fica aí todo mundo convidado para conhecer. Quem tiver interesse em participar, é só ir aqui no batalhão de polícia, pedir lá o contato do Consegue Sul e falar com o presidente do Consegue Sul, que com certeza vai ser muito bem recebido e trazendo informações, participando das reuniões, trazendo ideias. Então é de suma importância o que você falou. A associação, ela conecta com pessoas para encorpar e buscar as necessidades que o bairro precisa lá no poder público. E lá dentro da segurança pública, hoje, com o programa Vizinhança Solidária, é a mesma coisa. Então, a gente não está sozinho dentro do bairro, né? A gente tem por onde buscar força, e se unindo, né? Então é bem legal isso aqui. Eu nunca imaginei que uma associação tivesse tanta força. Eu sou voluntário na associação, como morador. Nunca imaginei, porque eu acompanho diariamente o trabalho, né, do presidente aí, meu pai, né? Então, eu tô ativo aí, junto com o Léo. O pessoal não vê o Léo, né, participando, mas o Léo fica ali em comando, faz o negócio acontecer ali atrás das câmeras, né? O Rafa, que tá aí com a gente, você de muito tempo. Eu nunca pensei que a associação ela tivesse tanta força junto com o poder público. É impressionante, é muito diferente Rafael, ir lá na prefeitura, fazer uma reclamação, poxa, tá acontecendo isso, precisa melhorar isso, e a associação ir lá, porque aquela coisa, vai representar a coletividade do bairro, 5, 10, 15 mil pessoas, um único órgão. Eu achei impressionante. Isso que você colocou é muito importante, porque isso traz uma reflexão
sobre a importância dos bairros terem associação e da importância de ter associações no município. Isso faz transformar um município inteiro, né? E de conscientização Dos dos moradores sobre... sobre a importância de se ter uma associação. Não, e outra coisa, conscientização de pensar o bairro, de Exatamente. pensar o local onde ele está morando. Exatamente. Porque Não só no quadrado. não só naquele quadrado Exato. do condomínio para dentro, né, pessoal? Você tá pisando para fora, você está olhando o bairro, você está olhando, colocando assim, poxa, o meu bairro é assim. O que eu posso, como que ele pode melhorar? O que eu posso fazer por ele? Né? Se cada um faz um pouquinho, esse pouquinho de cada um vira um montão, né? E isso é transformador. É isso que é a força transformadora de quando as pessoas se unem, não é verdade? Exatamente. E o que eu observo, assim, é que não tem muitos bairros com esse nível de organização que a gente encontra aqui, de associação, né? Falta a muitos bairros em Campinas associações estruturadas como a nossa, né, Luiz, né? Claudinei? Concordo, porque quando as pessoas, os moradores, passam a trazer as demandas para a associação e a associação leva para o poder público ou para o vereador do bairro ou para as ARs, o bairro ele é ouvido. Porque a gestão já entendeu, eu volto a falar, não é o Luiz que está pedindo, né? É 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, não sei nem quantas pessoas tem no bairro hoje, mas cresceu muito depois que foi embora daqui, e que está preocupado com aquela demanda. Então, é muito diferente. Então, o bairro que não está unido, que não tem uma associação para discutir junto as demandas, ele está fadado a ficar do jeito que ele está. E você esquecido. E eu assino embaixo do que você está falando, Claudinei, porque veja só, eu tenho certeza que você já ouviu falar que tem pessoas que foram reivindicar, tá? O primeiro argumento que o órgão público tem é você fazer o quê? Um baixo assinado para pegar 400 assinaturas aí, para você vir aqui para que eu possa mostrar. O que não ocorre com a associação. Ela já tem uma entidade mostrando o que ela está fazendo, você entendeu? E tem que mostrar o que a gente tem tentado fazer e vamos fazer, é ter uma representatividade, a associação em si, tá? Para ser representante do bairro, para que vá lá e veja as necessidades de outros. Você pode ver o que é bom para o bairro e levar enquete para todo mundo dar sua opinião e dar seu voto ali. Então, é um modelo democrático que vai se aderir à ideia que a maioria escolheu para aquilo lá. Entendeu? Então, eu vejo que a associação está buscando, temos muitos projetos aí, já nós estamos, por quê? Veja só, não adianta, nós estamos buscando ferramentas para que a gente possa levar para as pessoas e mostrando para que elas venham ser participativas da associação. Ô Luiz, eu me lembro, baseado no que você está falando, que a dificuldade para conseguir uma troca de lâmpada. Tem um bairro aqui, Rafael, onde a minha namorada reside, tinha uma lâmpada, um bendito poste lá queimado há meses. É uma rua pequena. Só que uma rua escura, ela causa insegurança para as pessoas que residem ali. Com certeza. Facilita a prática de um roubo, de um furto. E aí, o que você falou é pura verdade. Eu bati porta a porta, fiz um baixo assinado, fui à prefeitura, protocolei isso. Demorou mais de sei lá quantos dias para vir trocar uma lâmpada, cara. Aí você fala, caramba,
né? Eu tenho tido surpresa com isso também. Você veja só, né? Nós conseguimos. Tem um exemplo muito claro. Se você pegar aqui a Igrantina, descer ela, já foi colocada todas as lâmpadas LED. Veja aqui à noite aqui, como está a iluminação. Está muito mais claro comparado ao tempo atrás. E vão fazer em todas as ruas aí. Entendeu? Eu preciso ter também mais pessoas que nos ajudem isso daí, para que veja isso daí, né? Porque para a gente ir solicitando. Isso está dentro do quadro de segurança pública, né? Iluminação, asfalto liso, terrenos sem estar com mato alto, é segurança pública. Sem porque dúvida. uma rua esburacada ela vai causar um acidente. E um acidente de uma queda de moto, um acidente de veículo qualquer, e por mais de pequena monta ele seja, ele pode trazer a óbito uma pessoa. Então, quando a gente fala em segurança pública, a gente não está falando só do policiamento armado, fazendo policiamento preventivo. E aí tem que conectar os moradores aqui através da associação e trazer as demandas. No ponto X tem buraco, no ponto Y tem lâmpada queimada, para que a associação tome providência junto com os órgãos competentes e traga essa melhoria. A gente não tem, imagina que o bairro é muito grande, a gente não tem olhos, a associação não tem como olhar o bairro inteiro. Então a gente conta com a boa vontade dos moradores para que vocês sejam os olhos das ruas de vocês e vocês tragam para nós as demandas que foram necessárias. Aí a gente vai pegar essas demandas e vai encaminhar para a prefeitura, não é isso, Luiz? Sem dúvida. Caminhar e acompanhar, né, Luiz? É acompanhar, e cobrar, e ficar exatamente. Esses tempos atrás, nós tivemos assim. até um exemplo, sem citar nomes, óbvio, né, claro, mas de um morador aqui do bairro que foi feita a reclamação de alguns pontos que precisava de um recapeamento, né, que estava com buracos, né, e esse morador ele tirou foto de cada local, chegou a colocar até acho que no Google Maps a visão assim, da localidade de onde estava cada buraco, montou um documento e encaminhou para a associação encaminhar para o órgão fez um dossiê responsável. E aí? Não, aí funciona, né? Aí cabe o que? A associação? Ficar batendo na porta lá. É aquela velha história. O nenê que chora mais, mama primeiro. Então, a prefeitura tem um monte de solicitação. Eu imagino que deve ser uma enormidade. Mas quanto mais quem ficar batendo na porta, cutucar mais lá... Olha, a associação está tão amadurecida, a do Parque Prado, né? Graças ao Luiz e a todos que fazem parte, né? E contribuem com ela, que eu vou ser a própria testemunha nessa situação. Há cerca de uma semana, por aí, uma semana, eu apresentei para o Luiz, eu fotografei, fiz um vídeo mostrando o caminho, né, o trajeto para cá, na calçada, estava cheio de mato, sabe? Sofá jogado em terreno, etc. E aí eu mostrei pro Luiz, o Luiz encaminhou, em uma semana já tá o pessoal aí, já veio aí fazer a poda das árvores. Em algum momento ali no Instagram tem um post a respeito disso, mostrando antes e o depois dessa poda aí que foi feita. Então, mas você vê a importância da associação. Em uma semana a situação já estava resolvida. Um bairro que não tem associação estruturada, nossa, isso daí ia levar com o tempo. Sim. Essa aqui é a minha pergunta, né? Às vezes não ia, né? Não ia nem acontecer. Não ia nem acontecer isso. Então, assim, de novo, o diferencial da associação é exatamente isso, a força que ela ganha, que ela cria ao longo do tempo, né? Exatamente. E porque um trabalho isolado, seja em qualquer atividade, ela não vai avançar de forma satisfatória. Então a gente, nas minhas andanças por aí, a gente vê bairro que você fala, caramba, esse bairro é tão mais antigo e ele parece que não desenvolveu, porque a gente percebe que o morador, ele está ali naquela vida corrida dele de trabalho, casa, família e tal, e às vezes ele não tem um olhar para o bairro, esperando que alguém venha fazer. E o cara que não mora no bairro,
ele não conhece a dor daquele ambiente. Então, a gente tem que estar unido e conectado para que a gente possa trazer junto as melhorias para nossa casa, né? Porque a rua aqui é a extensão da nossa casa, o bairro onde que a galera passeia o cachorro, Sim. faz a caminhada, então não faz sentido. Aqui no Parque Prado tem hoje já bastante idoso também caminhando aí, então a calçada tem que estar plana, né, Luiz? É coisa que a associação fica olhando, fala, pô, o cara é chato. Não é, porque uma calçada com um buraco vai causar uma queda numa criança, uma torção de pé numa pessoa, uma fratura, né? Então é um olhar bem clínico que a associação acaba mantendo aí para a qualidade de vida, né, Luiz? É o somar, né? Eu vejo que as pessoas, se elas agregarem e tomar partido, tá? Todo mundo busca o resultado bom, você entendeu? Todo mundo chega, como se diz, com mais rapidez e atinge os objetivos, né? Nós temos aí umas coisas aí que a gente vai depois anunciar, estamos criando as ferramentas, né? Porque, veja, Claudinei, conforme a época que você teve o prazer de estar, ter você aqui com a gente, né? E hoje, se você continua sendo participativo, né? Tá aqui, essa hora aqui, dispondo seu tempo aqui para a gente esse bate-papo, essa conversa, eu agradeço muito, né? Mas você veja, a idealização teve muita coisa para se fazer, desde mudança de estatuto, que é demorado, que tem que ter as normas jurídicas encaminhadas, para a gente ter o que a gente precisava, tomar com atitude, fazer o organograma nosso e elaborar um plano, né? Então você veja hoje onde nós só tínhamos condomínios associados, a gente criou para poder, dentro do estatuto, para poder ter prestadores de serviço de confiança já, que é dos próprios que trabalham já dentro dos empreendimentos aí, entendeu? Serem associados. Agora vamos buscar o comércio e as empresas, shoppings. Hoje eu tive contato com a pessoa responsável, o engenheiro responsável pelas obras do supermercado, entendeu? São Vicente, ele vai estar com a gente no meio da semana que vem. Ele estava de férias agora, mas se propôs vir mostrar o projeto do supermercado com as galerias que eles vão ter, o que eles pensam em desenvolver aí, né? Coloquei algumas ideias para ele aceitou e quer ver essas ideias e conversar, entendeu? Então nós precisamos buscar quem vem para que tome partido de melhorar o bairro, porque é de interesse dele, porque ele vai trazer negócios para cá. Você entendeu? Isso é muito importante. Então, você veja, tendo essas empresas junto com a gente também, como associados, nós criamos os mantenedores aí, que são pessoas de representatividade, que tem terras aqui bastante. Você vê aí o caso das construtoras aí, tá ligado com a gente. Agora, depois disso eu falei, agora nós precisamos trabalhar os moradores e os condôminos. E como nós vamos atingir isso daí? Porque muitas coisas eles podem também ajudar, você entendeu? Porque tem muitas pessoas solidárias aí, tá? E com ideias, com tudo. Então eu pensei a gente criar um clube de benefícios, tá? Com uma rede de desconto também. Você vê, automaticamente faz com que o comércio que vai aquecer o comércio local. Exatamente. O morador vai ter um desconto e o dinheiro, a economia aqui vai crescer. Olha o spoiler, olha o spoiler. Inclusive eu vou aproveitar, até que o Luiz colocou uma coisa aqui. Vai ter um parque linear, tem um projeto aí de um parque linear para o bairro. Um dos nossos episódios, por isso que é importante você acionar o sininho, tá? Porque um dos nossos episódios que a gente inclusive gravou, a gente vai soltar para vocês assistirem, fala a respeito, com detalhes a respeito do que vai ter nesse parque linear.
né? E a gente pretende também trazer para cá, para conversar, e fica o convite aberto, né, para os responsáveis do projeto da galeria que contempla o supermercado São Vicente. Não é isso, Luiz? Sem dúvida, isso daí. Porque essas transformações, elas de fato são impactantes e realmente transformam e mudam o bairro, né? Então a gente vai procurar o tempo todo estar trazendo novidade para vocês das mudanças, das mais impactantes que a gente tiver. A gente está por dentro e nós estamos acompanhando isso. É muito bacana, porque as coisas que vão acontecendo no bairro, elas são passadas aqui no nosso podcast, porque a gente convida o pessoal para vir divulgar e falar o que vai acontecer, o que vão fazer. Tivemos essa gravação super bacana aí, que eu não vou adiantar, né? Muito bacana, muito legal. Adiantou pra gente muitas coisas que vão acontecer aqui no bairro, do mercado também. Então, todas as obras, tudo que vai se acontecendo no bairro, o pessoal vem aqui e divulga pro cidadão aí, pro morador do bairro, que dificilmente isso acontece. Você vê nos bairros aí obras acontecendo e ninguém fica sabendo direito o que é ou o que não deixa de ser. Mas aqui não, aqui a coisa acontece. Aqui acontece, pessoal, aqui acontece. O que o Luiz falou aí do cartão benefício, eu imagino que você vai trazer comércio local para participar. Também, que eles vão ser credenciados. Então uma frase que eu ouvi outro dia e eu concordo, fala assim: todo grande já foi pequeno um dia, né? E um comércio local, ele está praticamente ali à mercê dos moradores locais. E eu penso que com esse cartão de benefício que a associação está desenvolvendo, que o comércio vai participar e que o morador vai acabar indo ali fazer as compras dele e tal, cara, acho que é uma sacada muito interessante e é de fato ganha-ganha. O comércio vai ganhar para crescer e o morador vai ganhar um bom serviço prestado, vai ganhar um desconto na compra dele, e economia de não ter que deslocar lá para o outro lado, para a comunidade. Exatamente. Acho que todo mundo ganha. Pô, parabéns, gostei, show de bola. Tem prática. A ideia do clube de benefícios, né, sem dar muito spoiler, né? Não, fica à vontade. Só um pouquinho. A ideia do Depois a gente vai ter um podcast só para falar a respeito de um aplicativo que vai ter para os moradores utilizarem, né? Que está sendo desenvolvido, pensado nos moradores, né? E amarrando tudo, né? A gente vai ter um programa só sobre isso. Porque clube de benefícios, o termo é autoexplicativo, né? Trazer benefícios para os moradores, porque vamos fugir um pouco do comum, da mesmice, né? As prioridades, óbvio, do bairro, segurança, né? Parte do verde, também meio ambiente, viário, né? Extremamente importante. Mas isso é obrigação das associações fazerem, né? Isso é obrigação. Mas vamos fazer alguma coisa diferente também, trazer algo de diferente, um novo, que seria trazer benefícios também, né, diferenciados para os moradores, né? Só vai lá, tem um desconto aqui, tem um desconto ali. Poxa vida, como o Claudinei aqui falou, o comércio local se desenvolve e traz benefícios para os moradores, a comunidade, a praticidade. Poxa vida, para quê? E no outro bairro, sendo que pode ter algo melhor aqui no Parque Prado. Exatamente. E olha, o que a associação, que tiver alcance, é o não alcance da associação, eu tenho certeza que a associação vai em busca de buscar coisas novas, interessantes, que sejam benéficas pro eu vou dar uma observação, porque o cara deve estar, você morador deve estar até se perguntando, tá, mas aí eu utilizo o Google e vou fazer a busca lá e eu sei o que tem aqui. Ok, eu entendo isso, mas o Google não está oferecendo benefício para você, ele está te oferecendo desconto naquele comércio local, e isso você vai conseguir pelo nosso aplicativo. Logo, você vai saber, tem muita coisa nesse aplicativo. Olha o spoiler, vou falar tem muita coisa nesse aplicativo, estamos em fase de teste, né?
Já estamos aí, o Léo, que não está aparecendo aqui, mas ele é uma das cabeças aí, dos que desenvolveu esse aplicativo, né? Vai aparecer, em breve. Mas ele vai aparecer também no outro episódio para contar essa história pra gente, tá? Então, pessoal, tem muita novidade, né, Luiz? O que a gente tem mais para contar de projetos que tem para 2026, para esse ano aí, que começa? Sim, dentro desse plano de ação nosso, né, nós temos aí a parte da flora, né, e também da parte dos animaizinhos, que já teve até uma TEC, né, que eles falam, né, já aprovada lá na prefeitura, para desenvolver a passarela dos bichinhos aí, né, onde ela atravessa daqui hoje, que é da Cristais Prado e tá com a direcional, atravessando, já foi aprovado isso também, atravessando na Merim Milha, de um lado para o outro do terreno, onde pega o terreno da Patriane e do condomínio Capuã, que ali é coligado ali. E também depois do Patriane, onde estão, até hoje eu recebi uma queixa, onde foi arrumado lá, e até foi solicitado já para que eles arrumassem, e recebi o posicionamento de não permissão para que mexa lá, que vai ter que ir até a prefeitura falar lá, ou porque não poder mexer lá, entendeu? Porque entra dentro da APP, tá? Então foi aberto para fazer, entrou com recurso e a prefeitura mandou uma negativa, não mexa nisso. Então não é simplesmente alguém responsável lá que não pode entrar lá dentro. Lembrando, só fazer um adendo aí, que a APP, né, a área de preservação permanente, não se pode adentrar, regida por lei federal, então você não pode entrar lá para fazer qualquer coisa. Por mais que você veja que esteja acontecendo alguma coisa lá dentro que precise de algo, até mesmo um proprietário de um terreno onde tenha uma parte lá que seja, não pode fazer nada, tem que solicitar para os órgãos responsáveis. Para quem não conhece o Parque Prado, baseado no que o Luiz está falando, aqui no Parque Prado concentra várias espécies de animal, né? Muitos. Tanto que tá de galho em galho aí, os macaquinhos, pássaros, etc. Que esse projeto que vai desenvolver vai ser bem legal, que é uma passarela para os bichos, né? E aí nós temos também os terrestres, né? Vira e mexe a gente passa por capivara. Sim. Vai construir por baixo também uma passagem. E isso até é muito importante, porque foi uma deixa da gente tentar conseguir essa autorização para liberar, para fazer essa passarela, porque automaticamente vai ter que fazer para os rasteiros. Por baixo, diz que já tem uma canalização, etc, entendeu? Nessa travessia. Por quê? Porque vai ser uma área de obrigatoriedade para que eles mexam na área de esgoto ali, que as bocas de lobo não suportam a época de chuva forte. Entendi. Entendeu? Então vai ser mais um pedido que vai aproveitar, vão mexer nisso, já vai dar para mexer nisso também, entendeu? Legal. E cuidar da água ali, o tanto que é importante você ter uma nascente no local e ela não ser aproveitada. Você entendeu? Isso. Então, isso leva... Não tem tudo de uma vez. Você entendeu? É trabalho, mas é uma determinação que a gente tem para chegar. E até mesmo depois que se faz, né? Tem um tempo para se fazer, depois que está pronto. Questão das passagens, dos animais, que eles têm que ter aquela adaptação para fazer a passagem, ter a confiança e tudo mais. Vamos ser especialistas estudar assunto para falar. Estudar também as plantas lá comestíveis para eles, né? As frutinhas, para que eles tenham lá, eles não precisam sair do habitat deles para ir buscar fora. Tem todo um estudo que os próprios órgãos responsáveis eles têm com o pessoal. E tem a pessoa certa para a gente ver isso. Exatamente. E a última coisa daquilo lá, que é a volta todinha que eu passei para vocês, tá? É a intenção da gente atingir o que eu preciso de tudo isso, a associação precisa,
para chegar no último tópico, que seria o que dentro do nosso plano de ação, que é ter a entidade, uma entidade aí aonde a gente possa, eu tive, me emocionou muito e ainda não tive, que precisa mais coisas para a gente chegar lá, e é o que a gente pensa em chegar, que eu fui aqui na parte de Itália, numa entidade lá que tem 27 senhorinhas lá, poxa, não tem fralda descartáveis para elas, você entendeu? Então, é uma coisa que a gente pode ajudar através de pessoas que podem distribuir isso, que para eles não é nada, você entendeu? E isso daí, e também um curso profissionalizante aí, que eu penso que já teve envolvimento com uma fundação aí, aonde pode trazer, isso é tudo, assim como se diz, a gente está dando uma dica de projetos para preencher isso daí, de pegar os meninos de 9 a 14 anos, que não pode... não tem condições financeiras e que tem muitas cabecinhas ótimas aí, e colocar ele nesse patamar de treinamento aí, entendeu? Inclusive tem um apoio de uma pessoa aí dentro da Unicamp para dar o curso para essas, mas ele tem que ter o perfil para isso, porque nós não podemos dar oportunidade, precisamos dar oportunidade para aquele que precisa da oportunidade, que ele gosta daquilo, que ele tem perfil para aquilo lá, que muitos não têm oportunidade. Veja os meninos aí fazendo robótica. Como que uma pessoa aí carente vai poder fazer isso? E a gente tem condição de aproveitar isso. É a inclusão digital que é necessária, né? Inclusão digital, inclusão de inteligência artificial, inclusão de robótica. Que é o futuro que não volta mais, né? Exatamente. Não volta para trás. Tem muitos meninos e meninas aí que têm uma capacidade tamanha e não tem a oportunidade, e quem sabe a gente não consegue, né, criar alguma coisa para poder ajudar esses meninos e meninas aí porque a gente não pode, então, nós precisamos ver assim a criatividade das coisas, de não colocar argumentos contra, tá? São ideias que ela só vale a hora que acontecer, que enquanto no papel não vale nada, é uma ideia. Mas se você lutar para ela, você vai conseguir fazer, tá? E precisa de apoio de todo mundo. E não, mas vai arrumar local? Peraí, é outra coisa, vamos por parte, né? Vamos por parte. Porque aqui no Parque Prado a gente tem aí alguns bairros que merecem um olhar mais próximo, né? Sem tem uns dúvida. meninos ali que você vê que talvez ele não tenha uma oportunidade, mas ele tem a vontade de crescimento intelectual, né? Sim. Então esse projeto, Luiz, eu particularmente tenho certeza que é de grande valia, e eu não sei como que vai ser a triagem, mas aqui na nossa região tem pessoas aí que vai ganhar de presente esse trabalho, e vai ser muito legal. E você veja que é muito importante, porque eu vibro nessas coisas, você entendeu? Eu vibro porque se nós vamos ter empreendimentos aí que vai evoluir o bairro, que vai dar um destaque, que ele tem o público dele, ele tem a maneira dele, as coisas dele, e a gente tem aqui os menos favorecidos, por que ele não tem oportunidade? Porque ele precisa ter a mesma oportunidade, você entendeu? Eu entendi, concordo. Não adianta o investidor vir aqui no bairro só para explorar a economia do bairro. Ele tem que deixar alguma coisa no bairro. Exatamente. Deixar um legado. Deixar o legado. Sabe, olha, você falou da marca aí, São Vicente, entre outros. Tem que contribuir. Porque vir aqui, vender e ir embora, tá legal. Ele tá repetindo muito, tá reproduzindo muito o que a gente vê Brasil afora, né? Exatamente. Então, América Latina afora. Então, Luiz, eu penso que vai ser um trabalho árduo, eu sei disso, mas eu também sei que vai ser, assim, prazeroso. Sim. Eu acho que é até importante, inclusive a gente está até chegando no nosso final aí, né? Estamos aí a 5 minutos do fim, mas eu acho que é até importante deixar muito claro para os moradores que, embora
a associação ela se chame Associação dos Amigos do Bairro Parque Prado, não é só de Parque Prado que a gente está falando, né? Não é só daqui desse miolinho, dessa avenida Washington Luiz e aqui por perto, aqui. Não. A associação, ela abraça bairros vizinhos, né, Luiz? Quais são os bairros que a gente pode falar? Vila Marieta, Jardim Oliveiras, Parque Jambeiro, Vila IP, Jardim Amazonas. Jardim Amazonas. Então, O próprio Nova Europa. né? Ou seja, Está aberto para tudo. A gente está Porque, aberto, né? Dentro do estatuto, a gente já criou isso daí, amigos dos bairros e região. Não colocamos nomes assim, mas aquelas que não têm, para que aquelas que não tenham associação, elas podem usar aqui, e mesmo que tenha associação, aonde tem coisas boas, isso pode ser repassado para outra associação. Sim. Você entendeu? O importante é você pensar no fazer o bem. Não é, eu vejo assim, que a nobreza não está em você dar suas obras, e sim você compartilhar aquilo que você tem, você entendeu? Tá? Muito bonito. E que é verdadeiro. E que foi feito assim. Porque as primeiras necessidades nós temos, tá? Deus nos deu isso daí. Agora, por que não o nosso semelhante também? Veja, eu penso também assim, muito praticamente. Se ele não tem nada, eu dou 1, é 100%. Você entendeu? Então, pouco é a mesma coisa dos meninos. Não vai ter um universo assim, mas se você tiver 10, 15, 20 trabalhando isso, as coisas começam a tomar corpo de agregar mais, você entendeu? É sobre isso, né? É sobre você deixar um legado para o bairro, deixar um legado para as próximas gerações. E fazer as pessoas refletirem sobre, saírem um pouco das suas conchas e olharem para o ser humano, para o próximo, não é isso? Sim, É isso aí. porque você tem família e seus filhos amanhã podem usar daqui. Exatamente. E pode trazer a família para ele, fazer a família dele aqui, você entendeu? Então, o que está perto de você, não adianta eu querer ajudar lá adiante, se eu do meu lado eu não ajudo, você entendeu? Eu Vai penso ser a assim. história para os seus netos, né? Sim, sim. Na verdade, com todo esse esforço, todo trabalho, é uma história que a gente está escrevendo da nossa trajetória aqui nessa terra, e que amanhã, no meu caso, que tenho 3 netos, um de 4, de 3 e um de 7 meses, pô, esse meu avô aí, o cara era porreta mesmo. Você vem escrever essa história com a gente. Exatamente. Será Vem uma pra cá, satisfação. traz as demandas, tá? Você que mora nesses bairros vizinhos ao Parque Prado, você sabe que você vai ser acolhido aqui também. Manda suas demandas. A gente não tem tantas pessoas aqui nessa associação, então a gente precisa de mais olhos aí no bairro. Então você, morador, você também são os olhos do bairro, tá? Então eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço, Luiz, a sua participação. Obrigado, Rafael, obrigado, Claudinei, né? E agradeço a sua audiência, tá? Então não deixa de compartilhar, de curtir, de acionar o sininho, porque muita novidade ainda está por vir e fica por E dentro. nos sigam no Instagram, Associação Parque Prado. Exato. Sigam lá, acompanhem os nossos posts, as novidades que a gente coloca lá no Instagram. Fiquem por dentro e acompanhem a gente.